E hoje, eu fiz um curso com você no ano passado, o Harmony Skin, que me abriu muito a cabeça para quanto a gente tem de aplicação dentro da harmonização para os preparos de pele, né? O Uhum. quanto isso muda um tratamento que a gente faz dentro da harmonização, né, para poder evoluir. E muitos dentistas têm me perguntado muito sobre essa questão da cicatrizes, cicatriz de acne, né? Como é que a gente evolui esses casos? E por isso que eu pensei, ninguém melhor do que você para poder conversar um pouco com a gente sobre isso, porque é um assunto que, conforme a gente vai evoluindo dentro da harmonização, a gente esbarra em algumas dúvidas, né? Até onde a gente vai, como é que a gente pode resolver? As queixas dos pacientes vão mudando, então a gente vai se encaixando dentro disso, né? Como é que isso tem sido para você com essa experiência? Como é que você tem trabalhado com isso, com essa questão de preparo de pele, de cicatrizes? Como é que tem evoluído isso no seu dia a dia? Perfeito. Então, a gente que já está há um bom tempo nesse mundo da roça, a gente sabe que tudo é baseado em diagnóstico. Então, a gente tem que saber diagnosticar o nosso paciente. E o princípio de tudo é a pele, né? A gente fala como professor que inicia com a toxina, com preenchimento, mas para começar a rodar o consultório nesse mundo da roça. Mas o Uhum. diagnóstico inicial é a pele. Quem vai reger todo o tratamento, quem vai reger o nosso prognóstico é a pele. Se a pele do Sim. paciente não está bem, não adianta. Então, cicatriz não é só cicatriz de acne, né? Nós temos diversos tipos de cicatrizes. Então, a gente tem cicatriz de ruga estática, por hiperfunção muscular. Então, se o paciente tem uma força muscular muito grande, aquela pele já perdeu glicosamina, glicana, já Uhum. perdeu elastina, diminuição de fibroblastos, já não tem aquela Uhum. síntese de colágeno boa, é uma pele desidratada, a tendência para uma hiperfunção muscular é quebrar, como se fosse um isopor, né? Eu sempre dou o exemplo do Uhum. isopor, vai forçando, forçando, forçando o Ótimo. isopor e chega a Uhum. romper. Tem cicatrizes de acne, tem cicatriz por trauma, o paciente bateu, Uhum. machucou a Uhum. pele. Então, nada mais é que uma desorganização dos fibroblastos, né? Uma produção de colágeno desorganizada. Então, se a nossa pele ela não está bem para receber aquilo, ela vai produzir uma desorganização dos colágenos ali. E quando desorganiza e quando acontece, ou quando a gente vai evoluir para essas cicatrizes, a gente quer organizar justamente esse processo cicatricial, né? Muita gente pergunta quando eu falo da fototerapia, né? Que vai pegar aí uma cicatriz hipertrófica e que vai aplicar laser e que vai melhorar a pele. Eu falo, não, não vai, gente, não é assim. A gente não consegue organizar desse jeito, né? A gente precisa, entre aspas, ter um diagnóstico correto para poder, sim, propor o tratamento e aí a fototerapia auxiliar nesse processo de reparação, tá? Né? É, assim, a gente tem que ter um caminho para seguir isso. E como é que é a abordagem dentro da harmonização com essas cicatrizes? Como é que a gente tem que evoluir? Como é que a gente diagnostica? Como é que a gente evolui tudo isso? Certo. Então, diagnosticou o tipo de cicatriz que esse paciente tem, a gente Uhum. entra com o quê? Com trauma. Nossa, Mari, você vai gerar um trauma na pele desse paciente que já teve um trauma e produziu um colágeno desorganizado? Sim, a gente tem tratamentos que irão auxiliar a partir de uma inflamação causada na nossa célula de fibroblasto. Então, a gente inflama a nossa célula produtora de síntese de colágeno, a fim de organizar tudo isso. Então, a gente lesiona a pele. Lesionar não é lesionar de machucar, né? Lesionar é aquele, vamos dar uma cutucada ali Uhum. para ver se ele acorda e começa a organizar toda aquela célula produtora da síntese de colágeno. E aí, a nossa estrutura epidérmica, por quê? Nossa célula produtora de colágeno, ela está numa camada mais profunda da pele, na derme, Uhum. né? Então, a gente tem que atingir essa camada a fim de cutucar essa célula fibroblástica para começar a produzir mais células organizadas e deixar Uhum. o desorganizado para o lado. Então, os tratamentos que nós mais utilizamos são tratamentos indutores de colágeno, tratamentos que vão causar Uhum. uma inflamação na nossa derme para começar a produzir célula fibroblástica e a partir disso começar a aumentar a nossa síntese de colágeno.
Então, a gente tem a intradermoterapia, que são várias injeções de ativos, de fatores de crescimento, de mesclas que tem vitaminas, aminoácidos, ácidos Uhum, na composição. A gente tem o microagulhamento, que é a indução percutânea de colágeno, que uhum, é realmente aquela agressão que vai atingir a nossa sim. derme, a fim de atingir o fibroblasto. A gente tem os peelings químicos profundos e médios que vão atingir. Então, o peeling, além de fazer uma revitalização, tirar todas aquelas células mortas que estão ali na nossa camada mais superficial, ela vai atingir e vai começar a produzir novas células. Então, são tratamentos que juntos vão produzir o aumento aí celular. E a Mas a gente sempre, fototerapia quando a gente olha para a associada. cicatriz, a gente sempre começa com trauma. Eu não consigo abordar uma cicatriz. A gente fala de trauma, lesões terapêuticas, não lesões que vão fazer aquela Traumáticos. destruição, né? Sim. Mas a gente precisa ter esse estímulo para conseguir empurrar esse organismo a construir, né? Então a Com gente precisa certeza. sair um pouco desse lugar comum de. Eu sou apaixonado por microagulhamento, eu não consigo não fazer o microagulhamento em uma pele, né? Porque a gente sabe o tanto de indução que a gente consegue fazer naquela pele para recuperar, né? Então, dificilmente eu começo algum tratamento sem microagulhamento. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter uma duração, uma durabilidade maior da minha toxina, de tudo que eu botar para dentro daquela pele para fazer um drug delivery, eu vou conseguir melhorar muito mais. E nessas cicatrizes que tanto incomodam as pessoas, a gente tem que ter sempre o trauma como fator mandante, né? Ele tem que começar com trauma para daí a gente modular do jeito que a gente quiser, seja com fototerapia, seja com tudo isso, né? Eu E aí, sempre assim, falo que uh, a nossa pele, ela é faminta, né? Então, a gente, a partir dos 25 anos, a gente começa a ter o envelhecimento cutâneo normal, envelhecimento uhum, intrínseco. Então, todo mundo vai envelhecer, todo mundo tem uma diminuição celular grande, dia após dia. Não é, um ano, depois o outro ano, uhum, não. Dia após dia, a gente tem envelhecimento celular, a gente tem oxidação celular, radicais livres, a gente vai produzindo radicais livres. Então, a nossa pele, ela é faminta, ela necessita de uma nutrição, ela necessita de ativos para conseguir ter aquela síntese grande de colágeno. Senão, não adianta. E muita gente, às vezes, aparece para nós achando que o Botox vai fazer isso, né? Que o uhum, Botox, por ele deixar plena, a pele lisa, ele uhum, vai nutrir, mas não, a gente precisa de nutrição. Nossa pele é faminta de sim. nutrição, ela tem fome de. Então a gente precisa sempre estimular a nossa pele. A gente, quando começa a trabalhar na harmonização, a gente fica apaixonado pelos resultados com toxina, com preenchedores e tal. Mas quando a gente começa a entrar mais nessa discussão, né, de pele, preparo de pele, e a gente começa a melhorar nossos pacientes e ver esse nível de pele que a gente consegue entregar, não tem como viver mais sem, né? Sim. E aí as queixas vão justamente disso, né? Como é que a gente vai evoluindo, né? E como você tem essa prática muito grande, eu queria aproveitar aqui que a doutora Aline já perguntou para a gente, mas e quem tem melasma? A agressão cutânea não piora? Eu já vi seus casos de melasma, eu sou apaixonado por eles. Mas fala um pouquinho dessa experiência, como é que é fazer microagulhamento, como é que é tratar esses pacientes. Então, Aline, o melasma, muita gente não sabe, né? Mas o melasma ela é uma doença que ela é causada pela inflamação do nosso melanócito, da nossa célula melanócita. Então, é uma inflamação permanente, ela não tem cura, ela não tem cura. Então, ela pode ser desenvolvida pelo hormônio estimulante do melanócito. Muitas mulheres, às vezes, após uma gestação ou após um trauma, tomou muito sol na adolescência e depois de anos apareceu aquela mancha mais pigmentada. Então, é por um trauma causado nessa célula melanócita. Então, essa agressão cutânea na célula melanócita, se eu não souber reger a minha milimetragem nessa agressão, eu posso dar um efeito rebote. Então, o melasma ele tem que ser muito bem diagnosticado. A gente tem que diagnosticar a profundidade da mancha de melasma. A gente precisa ver
quando que foi, como que foi originado, quando que surgiu, foi após uma gravidez, foi após tomar muito sol, ou já tinha uma manchinha e ela foi aumentando, e sempre trabalhar com os ativos adequados. Então, vou trabalhar com melasma, eu tenho que trabalhar com ativos que vão diminuir essa inflamação melanócita. Então, eu vou agredir e ativar a diminuição dessa inflamação. E eu posso usar esses ativos tanto via oral quanto clinicamente no tratamento tópico. Mas ele precisa ser muito bem diagnosticado. E também associado à fototerapia, que daí vai diminuir ainda mais essa inflamação. O LED azul não tem igual, né? Não tem igual. Âmbar. Não tem igual, né? Quando a gente fala de melasma, é legal que a gente fala de cicatriz, mas a gente sempre cai nesse assunto, porque ele é muito polêmico, né? Cuidar de melasma, enquanto a gente não tem esse controle, começando pelo diagnóstico, né? Se eu não sei diagnosticar o melasma, eu não vou conseguir resolver. A fototerapia ainda ajuda bastante, porque eu não dependo da profundidade, mas eu sei que com o microagulhamento eu modulo muito melhor esse processo. Então eu consigo ter uma inativação do processo inflamatório de uma maneira ordenada, né? A gente consegue organizar isso, né? Porque o que acontece é o que a doutora Aline está falando, olha lá. Ela tinha feito muitos peelings, e quando faz peeling, ela vai afinando a camada de pele, você não chega necessariamente lá onde está a mancha. Luz pulsada vai sentando, você vai ressecando a pele, vai ressecando, entra com ácido tranexâmico, que é um anti-inflamatório importante, e aí você pode associar ácido cógico e outras coisas para fazer um peeling leve, mas se não achar a causa, vai ficar voltando o tempo todo, igual ela falou, né, Mari? E ela perguntou, como que faz o diagnóstico da profundidade? Aí a gente já entra nas luzes, né? A gente tem a luz de UD, que nada mais é que a luz ultravioleta, que a gente precisa colocar o paciente numa câmera escura e colocar a luz ultravioleta para que a gente identifique se essa mancha é dérmica ou epidérmica, se essa mancha está mais profunda ou não. Se a mancha está mais profunda, ela fica numa cor mais azulada, mais escura. E se ela está mais superficial, ela fica mais clarinha, né? Numa cor mais violeta mesmo. Então, a gente tem o diagnóstico com o auxílio da luz de UD, que faz a diferenciação dessa profundidade do melasma. E é exatamente isso que o Má falou. Os peelings, eles removem a camada mais externa da nossa pele. Querendo ou não, a nossa camada epidérmica, ela possui células de queratinócito, elas possuem células que vão proteger a nossa pele. Quando a gente remove, a gente diminui essa camada córnea, essa camada mais superficial, e diminui a proteção. E daí a célula melanócita, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir mais a fim de formar um rebote e tentando aumentar aquela proteção da nossa pele. Por isso que com os peelings, com a luz pulsada, se não for bem diagnosticado, a tendência é piorar. E o ácido tranexâmico, quando você toma, eu prefiro passar ácido para o meu paciente tomar do que ele passar. De oral. Porque eu nunca sei como que ele vai passar aquilo, né? Sim. Às vezes ele esquece de passar à noite, ele vai, passa de manhã, sai por De manhãzinha. Daí já ferrou tudo, né? E o ácido tranexâmico, ele nada mais é que um anti-inflamatório. Ele sendo um anti-inflamatório, ele não tem a ação de clarear a nossa pele, mas diminuindo a inflamação do melanócito, a tendência é diminuir a pigmentação pela diminuição da inflamação. Mas não é um agente clareador, é um agente anti-inflamatório. Então, por isso que quando você para de tomar, vai voltando a mancha. E aí o que acontece? A gente tem que ter o cuidado, igual, com pele, é igual ao dente. Se não escovar todo dia, passar fio dental, se não fizer esse cuidado diário, e a gente não consegue ter bons resultados. A pele, ela é muito louca, a nossa pele principalmente. Por causa de máscara, eu fico com linhas. E haja LED, haja o que for, porque a gente está muito úmido, muito quente, a oleosidade da pele fica uma porcaria. Nossa, e se eu não cercar... Olha lá. Se a gente não cerca com o máximo que a gente pode, fica pior ainda. E aí, assim, a história de consultório nossa de sempre. Nossa, Matheus, já fiz 1000 coisas pro
Melasma, já fiz 1000 coisas para minha cicatriz de acne e nunca melhora. Melhora um pouquinho, depois piora de novo. Por causa disso, porque não adianta ficar dando tiro e parar. Tem que ser sempre a construção do resultado. E consertar a cicatriz, se você começar e não terminar, vai ficar pior. A tendência é piorar, é bagunçar mais o processo, né? Por isso que a gente tem que saber também olhar, falar, legal, quais são as opções de tratamento? Então, eu vou microagulhar, que profundidade que eu vou entrar? Eu vou fazer divulsão, o que eu vou fazer no tecido? Mas eu vou Fazer uma começar, bioestimulação. né? O que eu vou fazer para conseguir chegar nesse resultado? Porque senão, e assim, olha, vai demorar 6 meses, vai demorar um ano, e a gente vai ter que manter, e se não usar protetor solar todos os dias, não vai dar, não vai conseguir evoluir, né? Não adianta falar, qual que é o protocolo para o melasma? Não, o protocolo para o melasma é diagnosticar direito, E eu ter um sempre devagar e falo, sempre. Hum. nossos pacientes, eles são muito ansiosos. Então, eles chegam na consulta, eles, por exemplo, eles sabem que aquela ruga ela não surgiu da noite para o dia. Aquela cicatriz de acne, ela não surgiu da Uhum. noite para o dia. Não. Levou anos para surgir. Então, o tratamento, ele também não é num único dia. O tratamento, ele é Uhum. mais gradativo. Então, a gente vai melhorando aquela pele dia após dia. E essas sessões, essas inflamações que a gente causa, é literalmente uma inflamação. Então, para a gente entender tudo o que ocorre, a gente tem que entender de fisiologia. A gente tem que Uhum. entender a nossa cascata inflamatória. Se eu estou gerando uma inflamação na pele, essa inflamação dura o quê? A nossa cascata inflamatória dura em torno de 21 a 28 dias, para a gente ter uma Uhum. regeneração celular. Se eu faço sessões de agressões semanais, o que eu vou causar? Eu vou interromper e eu não vou ter Sim. melhora nenhuma. Então, muita gente chega para mim, porque eu já fiz muito microagulhamento, eu ia toda semana fazer Uhum. microagulhamento e não vi diferença nenhuma. Daí você vai ver que a milimetragem da agulha não estava correta e o Uhum. intervalo de sessões também não. Então, não é o tratamento que não dá certo, e sim a escolha terapêutica que não está ajudando, né? A sequência terapêutica que não está ajudando. Então, a gente precisa entender muito de fisiologia para indicar e para fazer, né? Para realizar. Para trabalhar em alto nível, né, principalmente na harmonização, se a gente não tiver essa bagagem, primeiro de fisiologia, de anatomia, a gente não vai conseguir. A gente vai pegar os pacientes com cicatriz, a gente pode passar o protocolo completo aqui de como resolver cicatriz de acne. Se eu não souber, eu não vou conseguir resolver, eu vou me frustrar. E isso acontece muito com laser, Mari. Eu estava vendo o professor Aldo falando ontem que 90% dos dentistas no Japão eles têm laser. 90%. Aqui no Brasil não chega a 10% de dentista que tem laser. E o que acontece? O cara vai, ele começa a tratar uma lesão que ele não sabe direito o que é, ele copia um protocolo da internet, aplica, não resolve, ele fala, laser não serve. Preparo de pele, que é mais complexo ao meu ver do que um laser, não funciona, né? Não é assim. A gente precisa ter muito conhecimento, né? A gente precisa entender de ativos, a gente precisa entender desse processo como um todo, porque senão a gente vai ficar patinando. E o mercado, os pacientes têm cobrado esse conhecimento da gente, né? Eles têm cobrado, viu? É só isso que tem para oferecer? E a gente sabe que tem muito mais, Muita né? coisa. Eu vejo os seus casos e eu vejo quanto a gente consegue tirar de uma pele, né? Quanto melhor consegue ficar, né? Mas é isso, é todo dia, toda hora, né? Como é que é a queixa dos seus pacientes com as cicatrizes? Você recebe muito desse tipo? Recebo. O que eu mais recebo é cicatriz de acne, né? E Tá. cicatriz por hiperfunção muscular, principalmente em região de glabela e de frontal. Uhum. Tá. Então, primeiro, a gente precisa já encaminhar esse paciente para um bom home care. Porque é sinal de que esse Tá. paciente ele não tem uma sequência home care boa. Então, o paciente Uhum. ele precisa ter uma sequência de tratamento em casa. Por quê? 50% é o tratamento clínico e 50% é o tratamento home. Não Uhum. adianta nada a gente gastar horrores no consultório e em casa não fazer por merecer. Sim. Então, esse paciente ele Uhum. precisa hidratar, higienizar, passar um bom Uhum. hidratante diariamente.
e um bom protetor solar, né? Não adianta nada a gente Essencial. tratar manchas, cicatrizes e esse paciente não se proteger do nosso maior foto-envelhecimento, são essas É. luzes aqui, ó. Se não tem protetor solar, já Sim. era. Então a gente Aham. precisa proteger, porque a luz Sim. UVA, ela penetra a nossa camada mais profunda da pele. E isso Uhum. causa um envelhecimento rápido, um envelhecimento precoce. E é uma luz Sim. que ultrapassa vidro, que a gente está Uhum. 24 horas por dia em contato com ela, na frente do celular, na frente de computador. Então a gente precisa saber cuidar para também ter Sim. um bom resultado clinicamente. Então eu sempre oriento o meu paciente em todas as Uhum. consultas quanto a isso. O meu paciente ele tem que estar apto a fazer um tratamento Uhum. assim. E daí a gente indica os tratamentos mais ideais para cada caso, porque todo tratamento é individual, não adianta. Sim. Muitos profissionais vêm para a gente querendo aquele protocolo, e não existe Receita de protocolo. bolo. Não existe. É. Existe tratamentos coadjuvantes que vão auxiliar numa melhora, mas não existe Uhum. protocolo, é cada um individual. É muito individualizado, porque depende de profundidade, de estímulo, de tudo. E cada um tem um ritmo de vida, cada um tem uma história, né? E aí a pessoa, você fala, viu, você precisa tomar mais água. A pessoa fala, ai, que preguiça. Eu nem começo. Primeiro eu vou fazer lá se hidratar direito, para daí entrar com home care, sempre olhar para a boca, porque se a pessoa não cuida dos dentes, da pele, Começa pela menos, boca, né? menos ainda, né? Então, não, eu tô de máscara agora, não preciso cuidar. Precisa sim, né? E dá mais trabalho ainda, né? E aí, a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, e muitas das vezes a gente precisa falar não para o paciente, falar, viu, a gente não vai começar, Sim. porque não vai conseguir chegar onde você quer, porque eu preciso de você, preciso do seu trabalho junto, né? E a gente que precisa desse retorno do paciente, se ele não vai colaborar, né? O paciente que chega com cicatriz pra gente, ele já abriu mão de um monte de coisa, ele já deixou de se cuidar por vários motivos. Sim. Então tem que ser uma mudança de hábito, né? Na hora, que senão você pode ter o microagulhamento mais perfeito do universo que não vai resolver, né? E aí a culpa é da Dermapen, não é do paciente, né? Sim. É sempre E assim, é igual quando a gente vai em Nutri, né? Se a gente não segue sim, o cardápio lá, tudo. Ah, não, a culpa é da minha Nutri, que não pegou minha isso, receita. ela que não me Não fez é eu que direito, não consegui. é a culpa da Nutella que eu fui comer agora há pouco, né? Assim, não é, a culpa é dele. E aí, assim, quando você está com o paciente normalmente com cicatriz, você vai evoluir com microagulhamento e as divulsões de tecido. Como que você evolui normalmente? Entrou com home care, e aí? Entro com o home care e daí eu já vou entrar com esse preparo de pele. Eu vou diagnosticar a pele do meu paciente, às vezes eu posso entrar com algum peeling mais médio para fazer Uhum, aquela revitalização, para começar a atingir a minha camada dérmica. E depois eu já entro com a indução percutânea associada a ativos. Esse ativo eu vou uhum, determinar frente à cicatriz, frente à pele que eu vou trabalhar. Então, eu posso trabalhar com fatores de crescimento, TGF, EGF, associado a silício, que eu vi que você postou essa semana, a silício sim. orgânico, associado ao Uhum, demais. Posso trabalhar com mesclas rejuvenescedoras à base de ácido hialurônico, uhum, vitaminas, aminoácidos. Posso trabalhar com materiais autólogos, PRP e PRF, que eles vão fazer o quê? Uma regeneração celular a fim de melhorar a cicatrização. Então, além de eu agredir aquela pele, se eu trabalho uhum, com um fator de crescimento, o que, que ele vai fazer? Ele vai atingir ainda mais o meu fibroblasto, todo o fator de crescimento, ele atinge o meu fibroblasto, começa a aumentar a síntese de colágeno e ajuda na cicatrização celular. Então, eu vou ter uma uhum, reparação da minha pele muito mais rápida e muito melhor. E daí faço tratamentos. Sempre falo que para um tratamento de pele, para cicatriz de acne, para cicatriz de hiperfunção muscular, seja qual for a cicatriz, uhum, seja por cicatriz de manchas, no mínimo 3 sessões. Não tem como fazer menos que 3 sessões. Por quê? uhum, Todo estímulo celular, após 90 dias, ele começa a produzir maior síntese celular. Então, menos que isso, eu não tenho um bom
Uhum. resultado. Posso até ter uma melhora, mas não vai ser um resultado tão significativo. Uhum. E aliado às luzes, né? Então a gente sempre vai intercalando. Então a gente pode intercalar com luz âmbar, com as luzes âmbar, para Uhum. melhorar ainda mais o tônus daquela pele, para melhorar a Sim. cicatrização, para atingir as minhas células, melhora de inflamação. Então eu posso modular a inflamação. Caiu meu fone. Pronto. Voltou. Então eu Achou. posso melhorar a minha inflamação com as luzes, Uhum. LED azul, que vai agir como antimicrobiano, que vai melhorar ainda mais a hidratação. Se eu vou trabalhar com uma intradermoterapia, com técnicas de skin booster, para aumentar a minha hidratação Uhum. profunda da pele, melhorar a hidratação, melhorar linhas finas. Posso entrar com LED azul para aumentar ainda mais essa hidratação, a fim de estimular as glicosaminoglicanas, né? Para aumentar a Sim. produção de ácido hialurônico, porque muita Hialurônico. gente não sabe, mas a gente Endógeno. produz ácido hialurônico. Sim. Então, sempre Hoje no grupo associado. do Telegram, a gente estava conversando e a doutora Adriana perguntou para mim um pouco, a gente estava falando de microagulhamento, ela perguntou, mas qual fator de crescimento eu uso? Falei, olha, tem tantos que eu queria dar uma dica, eu dei uma dica. Eu falei, olha, começa a trabalhar com microagulhamento associado com fototerapia. Porque a fototerapia ela é um fotobioestimulador. Então ela vai Uhum. conseguir, por si só, a sinalização de luz azul, do LED azul, do laser vermelho, do infra e do âmbar, a gente vai conseguir sinalizar aumento de produção de ácido hialurônico para hidratação, dar mais tonicidade para as fibras. Então a gente vai organizar com a luz a pele. Quando você tiver com bastante mão e você conseguir medir e prever muito melhor seus resultados, aí você vai estudando, já mandei 3 artigos para elas lerem sobre ativos, sobre fator de Uhum. crescimento, Sim. porque é tudo uma curva de aprendizado, né? Se a gente passa Uhum. aqui 8 fórmulas de ativos e coisas que a gente demorou uns aninhos aí para fazer, é difícil de replicar, porque a gente nem entende onde a gente vai chegar, né? A gente não consegue prever onde vai chegar, então fica difícil da gente chegar, né? E aí Uhum. sim a gente consegue organizar de forma melhor esse resultado. A doutora Aline está perguntando aqui, ó, e não tem como os LEDs piorarem o melasma de alguma forma? Comprei um laser, um aparelho de laser e tenho medo de fazer quando tenho melasma. Se não fizer direito, pode piorar. Sim. Certo? Porque o laser nada mais é, as luzes nada mais são que um estimulante celular, né? Então a Uhum. gente vai fazer aquela angiogênese, a gente vai modular aquela inflamação. Sim. Só que se a gente não souber trabalhar, a gente pode Modular. acelerar ainda mais um processo que já não está muito Uhum. bom. Então a gente tem que saber trabalhar com todo tipo de tratamento. A gente tem que saber olhar para isso, né? E por isso que a gente tem que ser, nós temos que ser bons dentistas primeiro para o diagnóstico e saber justamente onde é que está o balanço desse equilíbrio, né? Onde E é o que que eu eu falo, quero, hum, pode falar. não, onde é que eu quero chegar, porque senão eu realmente vou me frustrar porque eu não sei onde eu queria chegar, né? E o que eu falo muito para os alunos é: nós não precisamos saber trabalhar com todo tipo de tratamento. É por obrigação que a gente saiba diagnosticar Uhum, tudo, tudo. ter um bom diagnóstico, para ter um bom planejamento. Mas não Sim. necessariamente a gente precisa fazer tudo. Eu não Uhum, necessariamente preciso tratar de pele. Eu posso sim. saber diagnosticar que o meu paciente precisa de um tratamento e encaminho para algum colega que faça. E Sim. depois, eu tendo esse conjunto, eu tendo esse tratamento integrado, o paciente vai voltar para mim. Tendo um bom relacionamento com os profissionais, o paciente volta. Então, é por Sim. obrigação que eu devo saber diagnosticar e encaminhar o paciente. E não adianta, se o meu paciente precisa de um tratamento mais avançado para a pele, precisa estimular a parte celular, não adianta eu falar, mas vamos começar pelo básico, vamos começar pelo preenchimento, pelo botox, que já vai melhorar. Não, às vezes não. Às vezes Na você maioria vai das se vezes não, né? frustrar e frustrar o paciente que pagou por É, aquilo. Então, sim. saiba diagnosticar e falar, ó, você pode fazer isso, mas vamos começar pela pele? Vamos, eu não faço, mas eu vou te encaminhar para fulano e daí depois a gente dá andamento no seu Sim. tratamento. É a mesma coisa
um implanto. Às vezes o implanto não faz toda a parte periodontal, não faz, Uhum. encaminha para o pério e depois volta para fazer o Sim, restante, né? sim. Então, Mas faz direito, né? Para fazer uma vez, né? Fazer duas, três, quatro, dez, aí sim. Você estava falando aí, eu estava pensando que quando a gente começa a estudar os lasers, os LEDs para a pele, a gente começa a pirar. Porque você fala, meu, isso aqui resolve tudo, sim. né? E o pessoal vem assim com dermatite, fala, meu sobrinho tá com dermatite, eu tô com dermatite, como é que a gente resolve com fototerapia? Eu falo, olha, você resolve com luz ultravioleta. Pô, mas dermatite é uma coisa tão simples. Não, isso é uma área exclusiva da dermato, que a gente vai tratar uma patologia, né? E aí as pessoas vão criando essa hiperexpectativa. Então elas olham para uma cicatriz e pensam, pô, meu laser resolve isso. Não resolve. Eu tenho que entender a fisiologia disso antes para a gente poder caminhar. Eu estava conversando com um professor amigo nosso lá do Peru, Dr. Marcos Cueto. Ele me ligou hoje para agradecer que ele viu uma live minha de ILIB, aí ele pegou o Covid lá no Peru, tá muito feia a coisa lá. Ele não estava melhorando, ele começou a fazer o ILIB e ele hoje já estava sem, o exame já deu negativo. Aí ele ligou para agradecer. Ele falou, meu, que coisa maluca, eu vi você falando, amigos meus morreram, eu fiz o ILIB e eu queria te ligar para agradecer. E aí eu falei, cara, que bom, mas a gente não põe isso num jornal e fala, olha, ILIB salva as pessoas do Covid. Não é Exato. assim. Só que as pessoas veem isso e falam, pô, meu, que animal isso, né? Porque olha o potencial das luzes, olha o quanto a gente rejuvenesce um paciente com luzes. Então quer dizer que eu vou sair resolvendo várias coisas? Não, tá? Não. Eu estava vendo nossa conversa de fevereiro desse ano, que você me pediu uma ajuda, e eu falei, Mari, não sei resolver isso agora, que não tinha nada a ver com odonto. O que tinha acontecido com a tequila? Ah, a tequila, né? Pra quem não sabe, eu sou um pouco cachorreira, né? Então, eu tenho 2 salsichinhas e a minha cachorrinha, com aquela coluna comprida, foi pro lado do sofá e lesionou a coluna. E tava tudo fechado, né? Começo Uhum. do ano, tudo fechado. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço, né? Já sei, tenho o meu laser, vou começar a estimular. Falei, tá, mas como que eu começo a estimular? Eu não sei como eu começo a estimular um cachorro. Sendo que tem pelo, né? Pode queimar a pele dele. Uhum. Daí foi aí que eu recorri a você. Você me mandou muitos artigos. Eu Levei falei, ela no não sei, veterinário. mas eu sei que dá para consertar isso. Vamos pesquisar juntos, vamos começar a fazer, né? Levei E ela o no laser, veterinário e comecei depois a associar o laser. A minha prima é veterinária também. Acupuntura, laser. Acupuntura, laser. Cachorrinha não precisou de cirurgia, tá andando lá. e ela recuperou super rapidinho. Então, assim, mas isso significa que eu vou usar o laser em todos os momentos dessa forma? Não. São indicações específicas por causa de diagnósticos claros, né? E a gente dentro da... Eu estava lembrando dela, porque na hora me pegou de surpresa, eu falei, pô, eu conheço vários trabalhos e vários pesquisadores que trabalham nessa área. Então, tem trabalho publicado. Que dose que é? Achamos a dose, achamos tudo, vamos fazer. Né? Mas vamos, baseado em ciência, vamos seguir o caminho. E aí o pessoal pergunta, pô, mas e uma estria? E uma dermatite? Pera, vamos uma coisa de cada vez. Né? O laser ele faz muita coisa boa, mas a gente tem que saber para onde a gente quer chegar. Como Então, ele assim, trabalha para muito em cicatrizes, célula, ele pode acelerar todo o processo. ele pode bagunçar. Então, a gente quando olha a cicatriz, olha para o laser, olha para a cicatriz, olha para o laser e fala, isso daqui faz crescer colágeno. Eu pego um âmbar, estimulo o ribossomo de um fibroblasto e ele vai produzir um colágeno muito melhor. Então, eu vou aplicar em cima de uma cicatriz que está desorganizada, ele vai organizar? Não vai. Você vai ficar lá chovendo no molhado 10 anos e a cicatriz vai continuar igual. O microagulhamento ele surgiu para corrigir cirurgias que evoluíam mal para a cicatriz, né? E era o microagulhamento que veio se pesquisando desde então, e depois ele veio para a área estética, mas primeiro era a correção cirúrgica, de cicatrizes cirúrgicas, né? Para fazer esse reparo. E a partir daí que as pesquisas começaram, e é legal que descamba para a estética, as pessoas nem olham mais para essa parte de onde ele começou. E a gente precisa ter essa noção, né? Eu estava tendo umas discussões bem grandes nos grupos de WhatsApp dessa semana. Eu falei, não, pera, gente, precisa organizar isso, porque o laser não vai resolver. O laser não resolve sozinho uma cicatriz. Cicatriz eu preciso reorganizar as fibras, então eu preciso ter uma lesão terapêutica ali para conseguir
Aí com a fototerapia organizar. Senão a gente não vai conseguir nunca chegar em lugar nenhum, né? Sim, com certeza. Então a gente precisa provocar aquela lesão para daí sim conseguir começar a organizar a célula, né? Provocamos, aí a gente organiza. Senão, vai continuar Vai do mesmo começar a jeito. pegar. É, O paciente não usa filtro solar, não vai conseguir evoluir, né? não. Não vai conseguir ter resultado, a coisa vai patinar muito. Então, se quer se ter esse resultado, e a gente na harmonização está caminhando cada vez mais para essa especificidade, né? De, cada vez mais a gente vai ficando bom, vai ficando melhor para aquilo, então a gente vai evoluindo, né? Então a gente precisa estudar, precisa entender. Laser sozinho não resolve cicatriz. Cicatriz a gente resolve com microtraumas, com traumas controlados, e a partir disso, o fator de crescimento vai me ajudar, a fototerapia vai me ajudar a modular o processo de inflamação que eu preciso ter para ter resultado. Doutora Mari, queloide. E aí? Queloide. Tá valendo ali, né? Então, a queloide depende muito do tipo de queloide, o tamanho, a região, Uhum, como surgiu aquela queloide. Então, o laser ele já entra ali para controlar aquela parte uhum, celular, né, que está totalmente acelerada, que está com uma uhum, produção exacerbada ali de colágeno tipo 3, tudo desorganizado e não para de aumentar. Então, já uhum, entraria com o laser ali para controlar, você fala um pouquinho mais profundo depois. E daí, a queloide, dependendo do tamanho, ela tem que ser removida cirurgicamente, ou pode ser tratada com injeção de corticoide terapia. Então, a gente pode uhum, aplicar corticoide na lesão de queloide, de cicatrizes hipertróficas grandes, né? Então, a gente uhum. pode entrar com corticoide terapia e associar o laser. Porque Vai se eu depender tenho muito paciente com essa do... resposta muito exagerada, com a cicatrização e desorganizada, se eu causar mais trauma, provavelmente vai ser pior. Então, no caso do queloide, ele é diferente do caso de uma cicatriz, né, de acne, por exemplo. A gente vai fazer um caminho um pouco diferente, alfa. né? Ela é uma hiperprodução. Aí o laser vermelho e o infravermelho, basicamente a gente vai trabalhar com vermelho e infra, para conseguir modular a microcirculação e silenciar aquela hiperresposta inflamatória. O laser infravermelho ele tem uma capacidade muito grande de modular respostas hiperinflamatórias. Até o pessoal estava me perguntando se faz laser antes ou depois do microagulhamento. Eu falo, gente, o importante é fazer para que você module os 21 a 28 dias em máxima. Se ele tem uma hiperresposta, ele se atrapalha, é diferente de eu modular aquilo linearmente e conseguir estimular aquela pele o tempo todo. Então a gente tem que ter esse olhar, né, de que, são coisas bem diferentes. Queloide, na verdade, quando o paciente tem essa tendência, eu dificilmente passo perto. A não ser que tenha passado por uma cirurgia e aí a gente possa ajudar, mas a tendência é a gente não conseguir modular essa inflamação, né? Então, assim, eu vou fazer microagulhamento que eu vou melhorar esse queloide. Não vai. Não vai, não mexe. Piorar. Vai piorar. Esse paciente já tem uma hiperresposta, você não vai conseguir modular. Né? Por mais laser que faça, por mais a gente vai cair naqueles trabalhos de 6 meses aplicando todo dia. Não vale a pena, não é assim que funciona. Por isso que a gente tem que saber os nossos limites, até onde a gente vai, até onde a gente põe o pé. Quando a gente fala de luzes, quando a gente fala de microagulhamento, a gente se empolga com muita coisa. E é legal a gente voltar para o chão e falar, opa, isso serve, isso não dá, isso não vai dar certo, né? Para depois não ter que ficar corrigindo isso 1000 vezes. E assim, a gente já está vivendo de corrigir algumas coisas, então não queria que a gente ficasse vivendo disso, queria que a gente construísse, né, de forma organizada. Então, quando eu mando todo mundo, gente, diagnóstico, diagnóstico, é bom ter você falando aqui, gente, diagnóstico, a gente vem dessa mesma linha de trabalho, A gente diagnóstico, bate, né? Como diz o Rogério, eu só repito 23 vezes, tá? só 23. Por quê? Porque é diagnóstico. A gente precisa, seja para preencher um lábio, seja para o que for, né? Assim, para mim é muito simples quando a gente vai falar de cicatriz, a gente fala, legal, então a gente resolve fazendo o trauma e modulando a inflamação. Vai ficar perfeito quando eu fizer isso. Eu vou conseguir resolver muito bem, eu vou melhorar a qualidade de pele. Quanto tempo vai demorar? 4 meses. Menos que isso, Às eu nem vezes, começo. às Até, vezes até menos. né? Mas assim, sem criar expectativas. E é muito louco, porque dentro da harmonização é tudo para ontem, Sim. né? Eu vi que você fez uns cursos diferentes esses dias e de Atualização, coisas. né? Eu sempre falo que o professor ele só se atualiza, né?
É isso Tem a aí. gente que começa e para no meio do caminho. Não, a gente Não dá, né? sempre se atualiza. Sim, a gente fez aí alguns. Procedimentos mais modernos, né? O que, que você estava aprendendo com o professor Rogério? A gente estava se aprofundando um pouquinho mais sobre lipoaspiração mecânica de Uhum. papada, vendo algumas técnicas novas e bioplastia nasal. Pra- Delicado, Sim, então a gente mas estava muito legal. vendo com certeza. Para nós aqui da Inova que a gente gosta de dormir tranquilo, né? Então a Isso, isso. gente estava em busca de novas técnicas que minimizassem os riscos dentro desse tratamento, que a gente trata muita intercorrência na área de Uhum, nariz. uhum. Então, Basicamente, 100% é novas nariz, né? técnicas a fim de minimizar esses riscos com Uhum. outros materiais. Então, Na bem legal. lipoescultura, na lipoaspiração de papada, como é que é a cicatriz dela? É uma cicatriz muito pequenininha, mas é uma Delicadinha, incisão, né? né, bem Uhum, delicadinha. Então a gente sempre coloca, faz aplicação de laser para uhum. modular esse processo, igual na bichectomia. Na Igualzinho, bichectomia a né? gente também faz o laser para reparar a ferida, né? Então a gente faz o laser vermelho e o infravermelho para atingir as camadas mais profundas. Uhum, E também a gente faz o laser vermelho e infravermelho em linfonodos. Toda essa região submandibular, uhum. para Para drenagem, né? estimular mesmo para drenagem facial. Uhum. Para Então, não ter aquele modular, inchaço, né? exatamente, Para modular não o ter aquele... processo inflamatório. Eu vejo muito nos pacientes que fizeram a lipoaspiração um pouco mais antiga de papada, aquela marca da incisão, né? Fica uma linha mesmo. E eu estava em dúvida com isso, porque os protocolos vêm melhorando. Mas se eu fizer laser assim que eu termine, né, eu vou conseguir modular aquilo, eu Já vou sei, ter na hora. E aí eu vou ter menos resposta. Quando a gente tem um trauma, a gente tem uma explosão, né, e a gente precisa de silêncio. Então o laser vai ajudar a silenciar isso para não ter esse estímulo. Né? Assim como o pós-operatório da lipoaspiração, ele é pior que o da lipoenzimática por motivos óbvios. porque é uma Né? O pós, cirurgia. porque é uma cirurgia. Só que se eu modulo com laser, provavelmente meu pós-operatório vai ficar muito parecido. Não vai ser uma dor exagerada, não vai ser desconfortável, né? Por isso que às vezes eu me Mas preocupo um pouco. é igual a lipo com ácido deoxicólico. Nós também Tá, modulamos a inflamação. Se a gente mesma não coisa. faz uma modulação, o paciente ele sai daqui parecendo um pelicano, mais inchado Uhum, do que uma lipo mecânica, né? sim. Então a gente sempre Uhum, modula a fim de que, para ter uma resposta de eliminação de gordura, para ter aquela eliminação de tecido adiposo, eu preciso de uma inflamação, para ter a sim, quebra daquele tecido. perfeito. Então, essa inflamação ela pode ser exacerbada só com a aplicação do ácido. Então, eu posso aplicar o laser para diminuir isso. Eu não preciso ter Uhum, aquela inflamação exacerbada. Eu sim. modulando, eu vou ter queima do mesmo jeito, né? Por isso que é importante a gente ter esse conceito, né, de que a gente precisa da inflamação. A gente trabalha com a inflamação também. A gente precisa para ter resultado. Se eu não tiver inflamação no preenchimento, eu não vou trazer água para a região. Enfim, a gente precisa modular tudo, né? Mas a gente precisa ter Exatamente. diagnóstico. A gente precisa entender como fazer, como que é, onde é que a gente quer chegar. Então, eu queria assim que você resumisse em um minutinho para cicatriz. Uma receitinha do bolo básica, assim, gente, olha, é mais ou menos por aqui, aqui e ali. O que, que você Certo. acha para cicatriz? A gente consegue fazer isso, cicatriz de pele? Com certeza. A gente precisa saber qual tipo de cicatriz que eu estou lidando. A gente já sabe que cicatriz é uma desorganização do colágeno tipo 3. Então, é uma produção desorganizada de colágeno tipo 3. Seja ela uma cicatriz de acne, seja ela uma cicatriz por uma hiperfunção muscular, seja ela uma Uhum, cicatriz por um cortinho. Então, vai produzir uma produção de colágeno tipo 3 desorganizado. E uhum, aí, eu diagnosticando isso, eu posso entrar com tratamentos que vão induzir percutaneamente o meu colágeno. Então, eu posso entrar com microagulhamento associado a ativos. Então, posso usar ativos de fatores de crescimento, TGF, EGF, que já tem manipulado. Eu sou speaker da Biometil, né, do laboratório uhum, Biometil. Então, eles têm um sim. fator de crescimento excelente
São Tem ótimos, são junto ótimos. a silício, tem juntos Uhum, aminoácidos na composição, e a gente sabe que os fatores de crescimento eles vão atingir toda a parte fibroblástica a fim de melhorar a síntese de colágeno e ajudar na cicatrização e regeneração. Posso uhum, entrar com mesclas rejuvenescedoras. Ah, o meu paciente ele tem uma ruguinha na glabela por uma hiperfunção muscular, mas ele uhum, está cheio de ruguinhas fininhas. Ele está com uma pele mais ressecada, com alguns poros dilatados. Posso entrar com mesclas rejuvenescedoras à base de ácido hialurônico, vitaminas, aminoácidos, demais, a fim de uhum, melhorar essa hidratação e esse tônus associado à indução percutânea. Posso entrar com os autólogos, PRP e PRF, que não tem nenhuma contraindicação, né? A não ser que o paciente esteja anêmico e não sim, tenha veia para tirar sangue, né? sei. Uhum, Mas posso entrar com esses e com peeling também, peelings médios que vão atingir a nossa camada mais profunda, a fim de trazer uma regeneração, uma revitalização para a pele, e tudo isso associado a uma fototerapia, que vai o quê? Acelerar todo esse processo, vai acelerar toda a nossa produção celular. Então, inflamei, entro com o modulador da inflamação, que é a fototerapia, que vai regenerar cada vez mais. e assim a gente cerca nosso paciente de cuidado e ele fica resolvido. E a gente bota a nossa cabeça tranquila no travesseiro. E é uma única vez na vida? Não. O paciente Não ele é. vai voltar. Ele vai A gente voltar. está envelhecendo o tempo todo, a gente está exposto o tempo todo. Para o melhor que a gente se cuide, vem uma pandemia e mete uma máscara na gente que aperta até o couro cabeludo, né? Então as coisas vão, a gente vai adaptando e a gente vai aprendendo para conseguir entregar isso para os pacientes, né? Então é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai agregando informação para ter essa organização, né? Então por isso que às vezes eu falo, gente, calma, não pira, não vai direto para os ativos, fator de crescimento, senão você vai ficar maluco. Primeiro, você já trabalha com fototerapia, começa a trabalhar com microagulhamento, vai norteando, não vai para o Dermapen direto, começa com os rollers, pega a mão, evolui profundidade, e aí a gente deita e rola conforme a gente vai melhorando a nossa curva de aprendizado, né? É E assim que a muitas gente consegue vezes ter chegam, sucesso. nossa, Mari, mas eu vou fazer tudo isso, é melhor eu já partir para a cirurgia. Vamos lá, o paciente ele pode partir para a cirurgia, mas a Sim, cirurgia ela não vai tratar. A não vai. cirurgia ela vai melhorar o imediato, mas ela não vai tratar, ela não vai estimular célula. Então, se É a isso. gente estimula a célula, o paciente pode prorrogar uma futura cirurgia, ou, se ele quiser realmente fazer a cirurgia, ele vai ter mais resultado tratando a pele depois também. Senão, não adianta nada. É esse o segredo. É esse o segredo. Por isso que, assim, seus resultados, Rogério, Thales, os resultados são melhores por causa dessa ordem, né? Eu sou cria de vocês, então eu vim com esse racional de, meu, diagnostica direito para fazer direito, e aí a gente consegue ter sucesso, né? É assim que a gente consegue. Então, quando as pessoas começam a ficar muito confusas, eu falo, calma, gente, para. Vamos ouvir quem manja para a gente organizar a nossa vida, para a gente seguir, para a gente não ficar perdido. Eu queria, nesses últimos segundos que a gente tem aqui, que já está acabando o nosso tempo, infelizmente, que você dissesse um pouco aí, próximos projetos, agenda, como é que tá de curso, onde é que o pessoal te procura, como é que faz, que essa live vai rolar. Manda bala, o espaço é seu. Perfeito. Então, nós, graças a Deus, né, voltamos com os cursos com tudo. A sua agenda também está lotada, né? A Sim, gente voltou com os cursos agora em junho. A gente já estava show. com algumas turmas formadas. Então, praticamente todos os meses nós temos alunos, nós temos cursos rodando. Agora, em novembro, nós vamos ter as nossas duas últimas turmas do ano. Porém, Ah, importante. estamos organizando a agenda Hum, já para o ano que vem, para já começar 2021 com tudo. sim. Estamos com muitos projetos novos, cursos online rolando. Então, estamos com novas turmas, onde as pessoas Uhum, conseguem se atualizar sem sair de casa, que agora é a nossa nova perfeito. realidade, né? Todo mundo quer isso, com Uhum, conteúdo novo praticamente semanalmente. Então, a gente vai entregando uhum. conteúdo novo semanalmente e estamos aí. Então aí, gente, se vocês não começaram nessa área da harmonização, vocês têm uma referência aqui, que é a professora Mari, para vocês aprenderem pra caramba